Foram tantos pontos, e eu acho que o que mais marcou aqui é Bitcoin, é liberdade. Para mim, existem várias liberdades no mundo, e uma delas é a liberdade financeira, e eu acho que o melhor caminho é os dividendos, é receber uma renda de ativos como esse que eu citei, ações ou fundos imobiliários. E no caso das criptomoedas, e eu boto todas aí, não existe liberdade, porque você precisa que alguém pague um preço maior do que você comprou para ter essa renda. E mesmo os investidores da criptomoeda que teve algum destaque, que no caso é o Bitcoin, muitos deles também perderam com golpes, né? A Bryce Company, talvez vocês se lembrem dela, né? Alguém pode falar, não tem nada a ver. Mas é um sistema tão aberto que abre a possibilidade para esse tipo de fraude. Olá, galera da internet, eu sou o Vinícius Bitelo, um analista de criptomoedas aqui da Block Trends, e hoje, neste vídeo, eu vou reagir ao Thiago Reis, que acabou falando muitas besteiras novamente sobre o Bitcoin, e ele fez um debate com o Richard Rittenband. Ele conseguiu explicar muito melhor o Bitcoin para o Thiago, mas ele não quis ouvir, não quis escutar mais uma vez. Lá eles falaram sobre diversos assuntos, sobre reserva de valor em Bitcoin, sobre análise on-chain, que inclusive nós fazemos aqui dentro da Block Trends, inclusive dentro do Pro, explicando como você consegue fazer uma valorização do Bitcoin. Então agora eu vou reagir a partes desta entrevista. Mas antes eu peço que você deixe o like aqui nesse vídeo, se inscreva aqui no canal da Block Trends e sigam as nossas redes sociais para aprender muito mais sobre Bitcoin e sobre outras criptomoedas. Estão vindo em várias plataformas. Gente, a ideia aqui é começar com uma pergunta e vocês vão ter 5 minutos para considerações dessa pergunta. É isso, né, Josué? E depois a gente vai fazendo a troca com vocês, vai acompanhando o chat. É que nem os debates políticos, só que diferente, né? Então, a pergunta principal que eu tenho para vocês é... A gente fez muito estudo, se aprofundou demais, conversou com muita gente e chegou à pergunta mais importante desse debate. Bitcoin é ou não é uma bolha? Quem vai começar, Josué? A gente faz um cara ou coroa? Sei. Um para o ímpar aí? Tá bom, vou lá. Então vai lá, Thiago Reis, com a palavra. Primeiramente, prazer enorme estar aqui com vocês mais uma vez. Só lembra de falar perto do microfone, que a audiência aqui já falou que quer ouvir sua voz. Beleza, bom, vamos lá. Quando a gente investe, a gente busca ter retornos compatíveis com o risco existente. E para isso, a gente precisa ser remunerado para esse risco. Na história da humanidade... Opa, tem timer ali. Na história da humanidade, existem duas classes que criaram riqueza, né? Pode pegar a lista da Forbes ali, que vocês vão ver quem tem dinheiro no mundo. E não é de hoje, pode pegar de 10, 15, 20, 30 anos atrás. Que é participação em empresas e imóveis. E participação de empresas pode ser adquirida de várias formas. Bom, os bilionários da Forbes... Eles são o seguinte, eles ganharam dinheiro não com compra de ações, eles ganharam dinheiro com equity. Nós já temos uma confusão neste momento aqui do Thiago Reis. A maior parte dos bilionários, ou é o Elon Musk, o dono da Tesla, ou é o Jeff Bezos, o dono da Amazon, ou o próprio Warren Buffett. Warren Buffett, ele compra várias posições, várias participações em empresas, mas ele tem uma gestão daquele portfólio e ele trabalha muito, ele lê muito sobre aquele assunto e o entendimento dele de mercado é que gera o equity lá dentro da sua empresa. Então a maior parte desses bilionários são através de equity. E esses bilionários ficam mudando. Quem não lembra de um cara bem conhecido do Brasil aqui na lista da Forbes, um cara chamado Eike Batista, um cara que tinha várias empresas de ações dentro da bolsa, e ele falava, nossa, nós temos aqui vários barris de petróleo, nós vamos gerar vários barris de petróleo. Na verdade, ele estava enganando todo o mercado, inclusive acabou num esquema de corrupção e acabou preso. Então esta lista é gerada através de equity. Não confundam o cara que vai comprar 20 ações do Banco do Brasil, que vai comprar R$1.000 em ações do Banco do Brasil, com o cara que está lá com mais de 50% de uma participação de uma gigante do mercado. Pode fundar uma empresa, você pode comprar uma empresa e você pode comprar, inclusive, participação minoritária, né? Você pode comprar uma participação de controle e melhorar aquele ativo, ou você pode comprar na bolsa. E existem várias pessoas na lista da Forbes ou que se tornaram ricas justamente com participação em empresa. E também
em imóveis. Inclusive na Forbes do Brasil tem lá alguns bilionários de imóveis e outros que não estão na lista, mas que deveriam estar porque tem bilhões de reais em imóveis. Eu acho que tem até uma classe ali que não aparece muito, que são os bilionários em propriedades rurais. Existem vários proprietários rurais com bilhões de reais em propriedades no Mato Grosso e no Centro-Oeste e que não aparecem nessas listas, mas existe muita riqueza em imóveis. E daí quando eu vou olhar para essa classe de criptomoedas, que várias delas viraram pó e pouco se fala a respeito. Cara, aqui ele faz uma crítica às criptomoedas e realmente muitas criptomoedas viraram pó. E isso você tem que entender. Você quando está comprando uma altcoin, ela está com uma tecnologia que às vezes é muito nova, é embrionária, ou às vezes não é tecnologia nenhuma. Mas quantas vezes nós vimos o mesmo movimento sendo auditado, sendo revisado por diversos bancos e mesmo assim virando pó? Na própria Bolsa Brasileira nós temos diversos exemplos como esse. É o Traders Club, é a Oi BR3, é o próprio processo da Magazine Luiza, da Via Varejo, da Cogna, da Atom, da própria OGX, do Eike Batista. Cara, tem diversas empresas que aconteceram estes movimentos onde viraram pó, ou que desvalorizaram mais de 90%, como ele cita aqui a questão das criptomoedas, e foram validados por vários bancos, onde eles colocaram aí e falaram, vou fazer o valuation dessa empresa. Essa empresa vale tanto. Quando vê, ela só caía. Então, no processo regulado, era para ter maior confiança, não era? Os bancos, gestoras, acabam fazendo esse valuation. A Bangu e diversas empresas dentro da bolsa acabou ocasionando nestes problemas. Isso aqui pode ser entendido como um bem colecionável ou como uma moeda. E se a gente for tentar encaixar esse ativo em alguma dessas duas classes, a gente vai ver que em colecionáveis os retornos, no melhor cenário, não são tão bons assim na média. Óbvio que tem um outro ativo que desponta, um artista que valoriza, mas na média a categoria não foi boa. E na classe de moedas, historicamente, quem ganha é quem cria a moeda. Essa é a história da humanidade. Bom, vamos lá. Historicamente, cara, o Bitcoin ele foi criado ali em 2008, começou a rodar em 2009. E se você olhar no horizonte de investimentos, ele tem uma vida curta. Mas ele foi criado porque justamente o mercado financeiro criou uma bolha e está criando outras bolhas ao longo do tempo. Esta bolha, que foi a crise do subprime em 2008, acabou salvando diversos bancos, só faliu lá o Lehman Brothers e bancos menores, sendo que a inflação foi toda repassada para a população e os bancos foram salvos pelo Estado. Então, naquele momento, em 2008, na crise, o que os Estados Unidos falou? Falou, nós vamos injetar capital, nós vamos imprimir dinheiro e mais dinheiro. Com esse dinheiro nós vamos repassar inflação para a população e quem vai salvar estes bancos que acabaram quebrando com o país vão ser os pagadores de impostos. Então aí que surge o Bitcoin. Então ele olhando na história, cara, olhem a história da moeda, onde as populações buscavam a moeda, sempre no ponto de escassez. Uma moeda que é imprimida a rodo, não tem escassez nenhuma. Então, por isto, eu acredito que o Bitcoin é uma reserva de valor, que nós teremos cada vez mais negociações com o Bitcoin. Isto já está acontecendo, mas vai demorar mais tempo para grande parte da população perceber. E este é um ponto que ou o Thiago Reis não entendeu, ou ele está fingindo que não entende. Vocês podem pegar lá a história do senhor John Law, que foi um cara que criou uma moeda na França e conseguiu convencer as pessoas de que aquele papel moeda tinha algum valor e que deveria ser trocado por produtos e serviços, né? Quando você compra um ativo que é supostamente uma moeda, você só ganha se encontrar um outro que compre pagando mais caro. Não existe. Bom, vamos lá a essa questão de o cara que compre mais caro.
Em um mundo onde nós estamos vendo a impressão de dinheiro infinita, olhem o gráfico do M2 global. Nós estamos chegando a 100 trilhões de impressão global. Neste universo, vai ter liquidez o Bitcoin, e o Bitcoin só tem 21 milhões. Então, o Bitcoin vai ficar cada vez mais escasso e as moedas fiduciárias vão cada vez mais ser impressas. Então, este é o processo que você tem que entender. Tem um cálculo simples que eu gosto de citar sobre o Bitcoin, que é o seguinte. O Bitcoin é o valuation de 21 milhões dividido por infinito. Porque se nós tivermos uma impressão infinita e se a impressão de dinheiro continuar nos mercados globais, o Bitcoin vai valorizar cada vez mais. Existe, ao contrário de imóveis ou de ações, a possibilidade de você obter um retorno através dos dividendos. Alguém pode virar e falar, pô, Thiago, você fala de ações e ações também é assim, você só ganha se a ação se valorizar. Não é bem verdade, porque as ações elas pagam dividendos e tem aquela velha história, né? Assim, bom, vamos falar de dividendos então. O que vocês estão vendo acontecer neste ano de 2024? Eu tive por muito tempo dividendos dentro da Bolsa de Valores e eu ainda tenho alguns fundos imobiliários lá dentro da B3. Que eu só deixo lá e não olho. Vai rendendo alguns reais todo mês. Mas a verdade é o seguinte. Os dividendos não bateram a minha posição em dólar. Em USDT. Porque o dólar saiu de 4,80 para 5,50, que nós estamos hoje. Então ele subiu mais de 10%. E olhem, os dividendos não serão de 10% ao ano. Então, entendam isso também. Aqui tem uma ludibriação, que é o seguinte, eu estou falando por experiência própria. Eu tenho os fundos imobiliários lá, eu tenho dólar em carteira. O dólar, só o SDT, supera os meus dividendos em fundos imobiliários. Sim, se o mercado fechar por 10 anos, a ação vai ter um valor mesmo assim. Porque ela produz riqueza, produz dividendos. Inclusive, tem várias ações de investidores mais antigos que pagam mais dividendos do que o valor pago lá atrás. E muitos investidores... Vamos de novo ao ponto dos dividendos. Cara, eu tenho o gráfico do Ibovespa corrigido com dividendos. O Ibovespa corrigido com dividendos não bate o topo histórico em dólar desde 2008. Então, mais uma falácia aqui do Thiago Reis. Conhecidos sequer olham para o preço da ação, eles estão olhando muito mais o fluxo de caixa, dividendos, que esses ativos estão pagando. Então, na hora que a gente vai para uma cripto, a gente só tem ganho se alguém pagar mais caro depois. Não tem outra forma de ganho. Não existe dividendos, não existe programa de recompra, é valorização se vir alguém pagando mais caro depois. Se é uma bolha ou não, me parece que se o único jeito de você ganhar é vindo alguém pagando mais caro amanhã, a resposta tá aí, né? Em algum momento as pessoas vão se questionar, o último da fila vai chegar lá e falar, pô, eu não sou o último da fila, vou vender. Daí o último da fila é o seguinte, vai ter mais emissão, vai ter ciclos, tá? O Bitcoin tem ciclos, isso é importante entender. E o Bitcoin tem ciclos de maior alta, que é quando a liquidez global aumenta muito e o Bitcoin acaba subindo. E depois o Bitcoin vai volatilizar. Então, o Bitcoin é um ativo volátil. Mas esta volatilidade é o quê, Vinícius? Esta volatilidade é as moedas fiduciárias que estão volatilizando ou é o Bitcoin que está volatilizando? Isso é algo que você tem que questionar. Porque, novamente, a inflação é o aumento da base monetária. E o aumento da base monetária no Brasil, por exemplo, chega a 15, 20% em alguns anos. Você acredita que a inflação é o IPCA, que é 4%? O IPCA nos últimos 12 meses é 4%. Vocês acreditam nisso? Porque eu não acredito. Eu vou no mercado, vejo a inflação do mercado e, para mim, não aparenta ser 4%. Para mim, o preço da gasolina não aparenta ser 4%. Trata o Bitcoin e o ecossistema de criptomoedas, porque aqui a gente está falando de uma moeda, um sistema de pagamento com uma oferta limitada, um controle de emissão que já está desde a origem no seu protocolo, global, né, que funciona 24 horas por dia todo. E esse é outro ponto, uma bolsa de valores que abre às 10 da manhã e fecha às 17, desculpa, não faz sentido nenhum. E é por isso que eu estou falando bastante sobre a tokenização de ativos. Este é o futuro do mercado, inclusive para você validar os dados on-chain.
Tem um cara dentro do mercado financeiro, se você está vendo e é do mercado financeiro, tem um cara do mercado financeiro chamado Tanuri. A carteira dele, ele está sempre aí aportando em um projeto diferente e normalmente essa ação que ele investe acaba valorizando muito. Através dos dados on-chain, se nós tivéssemos um mercado tokenizado, nós conseguiríamos ver o que o Tanuri está fazendo através da sua carteira. Então, muitas vezes, tem uma manipulação de mercado dentro da Bolsa de Valores, e isso, inclusive, foi visto em diversos movimentos estatais. Sempre que surge uma notícia ruim dentro da Petrobras, tem um cara, ou vários caras, que já sabem dessa notícia antes e estão operando contra o mercado. Quem deu essa notícia? O que aconteceu ali? Se você tivesse os dados on-chain, você conseguiria mapear este movimento. Ele troca lá o papel moeda por metais. Tem um ponto interessante também, que eles começaram a proibir a circulação de metais, o entesouramento, até para forçar o papel moeda a pegar. E depois, isso desencadeou até numa das maiores bolhas da história da humanidade, que envolvia ações, que foi a bolha do Mississippi. E acho que o ponto central do John Locke, não dá para comparar com o Bitcoin, é que é o problema que a gente sofre hoje no mundo de hoje, que é a questão de você não ter um limite para a emissão de moeda. A moeda sendo emitida numa proporção muito superior ao lastro de produtos e serviços, e isso gerando uma série de danos, né? O principal, né? A perda de poder aquisitivo das pessoas. É isso que o Rittenband falou. A cada movimento de emissão de papel de moeda, nós vamos perder o nosso poder de compra. À medida que o Estado só vai taxar cada vez mais, e não importa o governo, galera, o Estado ele vai taxar, ele só consegue arrecadar através de imposto, e cada vez a máquina pública vai ficando mais inchada, então o que eles fazem? Vamos recolher mais imposto. Daí vai passar 2 anos e o próximo presidente vai falar o seguinte, o que nós vamos fazer? Nós vamos recolher mais imposto. E vai passar 4 anos e o que o próximo presidente vai fazer? Nós vamos recolher mais imposto. Na época do ouro, na corrida do ouro, teve um cara chamado Tiradentes, não sei se vocês lembram, que lá naquela época eles pagavam 1/5 do ouro que era recolhido. Então era chamado de o quinto dos infernos. Para quem não sabe essa expressão, o quinto dos infernos é referente ao ouro. Hoje, galera, se você ganha um valor acima de 10 mil aí, você está pagando 27,5%. Você está pagando 27% de imposto sobre um processo que já está cobrando imposto. Você vai ganhar o seu capital, você vai perder 27,5%, você vai no mercado, você vai pagar mais imposto. Então o brasileiro já trabalha 6 meses do ano para pagar imposto para manter a máquina pública. O Banco Central tem uma calculadora de inflação. Sim. Quando você falou, não te interrompi, eu gostaria só que, assim, senão a gente vai atrapalhar a linha de raciocínio. E assim, você recomendou que eu entrasse num site, você pode entrar num outro site chamado Google e digitar Dow Jones ou SP500 ou Nasdaq, que você vai ver que o trabalho do empreendedor nunca foi tão valorizado. Essas ações, no momento que a gente fala, estão na máxima. Vamos comparar as performances daqui a pouco. E as ações brasileiras, que você é crítico, por incrível que pareça... Eu sou crítico. Por incrível que pareça... Tá colocando palavras na minha boca, né? Eu nem falei de Dow Jones, não falei de ações críticas do Brasil. Vamos deixar o Thiago Reis concluir, aí depois... Eu pensava que era um debate e se é um monólogo, Richard. Aqui, ó. Aqui teve uma treta. Por favor, você pode dominar. Vai lá, Thiago, tá com a palavra. Deixa ele concluir. Depois o Richard fala. A Bolsa Brasileira ela rendeu 10% ao ano em dólares, que foi um bom retorno ao longo dos últimos 50 anos, quando o Bovespa foi criado em 1968. Ou seja, foi um bom retorno, 10% ao ano, inflação do dólar, sei lá, 2%, 3% ao ano, 7% real. Eu acredito que é uma bela... Bom, aí novamente, o que foi a inflação desta época? O que era o Ibovespa antes de tudo isso? 50 anos ele colocou. Por que ele não colocou de 2008 para cá? O que ele está mostrando aqui para vocês? É o seguinte, o investidor de 2008 até aqui teria perdido capital, teria perdido dinheiro. Então, ou você tem 80 anos, ou você está perdendo dinheiro no Ibovespa. Ah, Vinícius, mas e os dividendos? O dólar vai continuar ganhando do real, o Bitcoin vai continuar ganhando do dólar e a Ibovespa vai continuar perdendo capital em dólar. Remuneração pro capital de quem está tomando risco. Tá, então vamos colocar aqui algumas performances, né? Que ele citou num podcast desde janeiro de 2020, que a B3 poderia ter superado. Não, vamos lá. Eu acho que aqui é importante você pegar a minha frase corretamente. O que eu disse? A maior parte dos investidores
que entraram durante a pandemia, daí alguém você vai pegar, então vou pegar aqui no começo da pandemia. Não. Não tô pegando o começo da pandemia, janeiro de 2020. Exatamente, começo da pandemia. Não. Tá, Falei, então eu falei eu faço pandemia. outro recorte, então. Você pode pegar lá, você vai ver que eu falei pandemia. Posso falar, então, E a maior parte dos investidores de criptomoedas, e não sei porquê, mas eu não acompanho muito o seu trabalho, mas a maior parte dos investidores de criptomoedas, eles não mencionam, não sei porquê, as outras 20 e poucas mil moedas que se tornaram pó. E a gente vai explicar já por que isso, você que deixa Por que vocês não mencionam essas 20 mil moedas que viraram pó? Eu menciono e explico pra você através de sistemas complexos como isso tem. Bom, e primeiramente, o que ele cita aqui, vamos lá, não devem ser 20 mil moedas, tá? São várias criptomoedas que estão sendo criadas, inclusive, dentro de Solana, dentro de Ethereum, criptomoedas sem sentido nenhum e com market cap muito baixo. Ninguém vai investir em uma criptomoeda que não tem market cap nenhum, não tem a capitalização de mercado. Então, este é o ponto que eu já coloquei. Cara, o processo muito parecido aconteceu com diversas ações. Só que no movimento descentralizado, claro, nós estamos vendo testes de rede. Então, muitas dessas criptomoedas vão valer zero. O Bitcoin, hoje, Ethereum, Solana, eu acredito que são as 3 criptomoedas que mais têm o valor dentro do mercado, mas a maioria das criptomoedas, das altcoins, vai a zero. Então é bom você ter sempre um portfólio forte em Bitcoin, porque o Bitcoin ele vai continuar batendo as máximas, subindo. 20 mil moedas viraram pó, 20 mil moedas viraram pó, e mesmo os investidores da criptomoeda que teve algum destaque, que no caso é o Bitcoin, muitos deles também perderam com golpes, né? A Bryce Company, talvez vocês se lembrem dela, né? Alguém pode falar, não tem nada a ver. Mas é um sistema tão aberto que abre a possibilidade para esse tipo de fraude. E mesmo corretoras que operam dentro desse sistema causaram perdas de alguns bilhões de dólares aos seus usuários. Então, o retorno médio do investidor que queria Bitcoin não é o retorno do Bitcoin. Acho que todo mundo aqui vai concordar com essa frase, porque alguns investiram através desses sistemas fraudulentos. Tá, qual performance começa? Desde 2020 ou vocês querem acumular? Bom, pois o que ele fala ali é o seguinte, é que o cara que está comprando Bitcoin, ele não está tendo uma performance que é a performance do Bitcoin. A performance de 2020 para cá, por exemplo, o Bitcoin está batendo tudo. Se você pegar a fatia dos últimos 12 meses, o Bitcoin também bate bolsa, bate Bovespa, bate Nasdaq, está batendo todos os portfólios. Só que aí é a visão de longo prazo também. O Bitcoin, ele é um ativo para o longo prazo. Eu acredito que o Bitcoin vai continuar se valorizando, mas tem uma questão que nós avaliamos através dos dados on-chain, que é o seguinte: o short-term holder, o Rittenband, eu acho que cita isso aqui na entrevista, inclusive, o short-term holder, que é o investidor de curto prazo, ele acaba sempre perdendo para o investidor de longo prazo. Então o cara que está numa janela de 3 anos sempre bateu a maioria dos portfólios. Então, Bitcoin você vai acumulando. O Bitcoin, na minha concepção, é a verdadeira poupança. Por quê? Porque cada vez nós temos maior emissão, essa emissão aumenta a inflação e o Bitcoin é deflacionário no longo prazo. Selecionar datas... Eu peguei exatamente o período que você falou pra Senhor, pegar. Não. Peraí, senhores, até um tema que chegou aqui no chat, acho que vale a pena até para esclarecer. O Thiago falou das 20 mil moedas que viraram pó. E você falou que isso é algo que tem que acontecer, hein? É algo irrelevante. Então, é legal... Não, eu falei relevante. Mas você deu a entender. Mas queria que explicasse... Você quer entrar dentro da minha mente? Você quer dizer o que as pessoas têm que fazer ou não? Vamos debater essas 20 mil moedas. Deixar a palavra com o Richard Posso para explicar explicar? por que faz parte do processo 20 mil moedas virarem pó. Primeiro, Bitcoin... E que resposta você dá para as 20 mil pessoas, ou as pessoas que perderam dinheiro com essas 20 mil moedas? E que resposta você dá para as pessoas que estão perdendo para a inflação, hein? Pro Ibovespa, pro fundo imobiliário, não é? Vamos até a pergunta inicial, depois a gente entra na treta. A pergunta inicial, Richard. Esse é o ponto. Cara, só que ele engana. O Thiago ludibria a galera nesta questão dos dividendos. Porque a galera olha em real. Cara, tu não olha o teu portfólio em real. Este é o erro. Aqui tá o erro. Tu olha o teu portfólio em dólar e mesmo assim o dólar imprime papel moeda sem fim. Esta impressão de papel moeda vinda através dos Estados Unidos é repassada através de uma inflação global, porque o dólar tem demanda e já o real não tem tanta demanda. Então o dólar consegue espalhar esta demanda. Hoje nós já estamos vendo que o quê? A demanda por dólar está diminuindo. A galera está preferindo ir para o ouro e para outros ativos, porque nós já estamos vendo uma inflação alta dentro dos Estados Unidos. E a tendência nos próximos 2 anos é os Estados Unidos imprimir
imprimir, porque a dívida pública dos Estados Unidos está muito alta. Eles estão com uma dívida chegando a 75 trilhões de dívida. Eles estão começando a recomprar a própria dívida e eles vão fazer esse processo de recompra de dívida através de emissão de papel moeda. Então é aquele memezinho do Chaves comprando o próprio churros. É isso que o governo dos Estados Unidos está fazendo. Ele está indo lá, ele pega o próprio dinheiro e compra o próprio churros para comer o churros. Seu Madruga, me vende um churro, por favor? Claro, Chavinho, foi para isso que eu te dei o dinheiro, digo não? Então é isto que o Banco Central dos Estados Unidos, que os Estados Unidos está fazendo neste momento. Depois você falou que até as moedas estatais não estão perdendo valor, eu fiquei até espantado, pô. Até lá eu tava tranquilo, pô. Mas na hora que fala isso, é só o cara ir sair na rua, ir no supermercado, ver o custo de vida. Mas ninguém tá falando que não tem inflação no mundo. Inflação existe. Isso é bom? Não, tô dizendo que é bom. Inflação existe. E aí é o ponto, o que é a inflação? É o IPCA? Porque se tu medir pelo IPCA, desculpa. Meça vocês aí, você pode fazer o teste. Fica um ano medindo o seu poder de compra através do IPCA. Fica um ano medindo o seu poder de compra. O teu salário vai crescer através do IPCA, vai ter um reajuste ali através do IPCA, mas o seu poder de compra vai ser diminuído, porque a inflação não é o IPCA. A inflação é o aumento da base monetária, e o aumento da base monetária do Brasil chega a ser 15%, 20%. E isso é juros composto. No próximo ano vai ter mais, no próximo ano vai ter mais, no próximo ano vai ter mais, no quinto ano vai ter mais imposto, mais carga tributária, o Estado cada vez maior. Problema grande, galera. Eu acredito que o Bitcoin seja uma solução para esse problema. Pode não ser, o que o Thiago está dizendo? Cara, eu não acredito. Eu acredito que o Bitcoin hoje veio para ficar, vai continuar, vai se manter, ele vai ficando cada vez mais escasso, ele vai incorporando cada vez mais tecnologia, nós teremos uma Web 3.0, nós teremos setor de RWA, cada vez mais nós temos as métricas on-chain, inclusive, que eu já falei, nós poderíamos verificar o que estão fazendo determinados compradores de ações, por exemplo, através de métricas on-chain, só que esses dados não são disponíveis. Inclusive, o Bitcoin é mais transparente, então, do que a própria Bolsa de Valores, e eu continuo acreditando no Bitcoin. Eu só tô questionando se essa é a solução. Pessoal, existe inflação no mundo, portanto, vocês precisam comprar a moeda que eu tenho aqui na minha e-wallet, sei lá. Essa é a solução proposta. Tá, vamos lá. O ponto que o Thiago levantou agora. O Thiago Salomão. Isso, exatamente. Thiago Salomão, mais fácil. Salomão. O Bitcoin e o seu ecossistema é um sistema complexo, não é mais importante as interações entre as partes que analisar individualmente as partes em si. E você tem a primeira camada, que é a gênese, que é o Bitcoin. Perfeito? Até aí tudo bem? Uhum. Em torno dele começa a surgir uma camada de experimentos, chamada altcoins. A partir daí, o Bitcoin começa a ter uma característica e uma vantagem que chama convexidade natural de longo prazo, porque ele não precisa mais se arriscar a fazer experimentos, porque inovação tecnológica é isso. Cara, é isso aqui, é inovação tecnológica, é isso, cara. Diversas blockchains vão ficar testando várias maluquices aí, muita criptomoeda vai a zero, o Bitcoin vai perdurar dentro do mercado, algumas altcoins vão perdurar dentro do mercado, a maioria vai a zero, é meme coin, é loucura total. Você tem que ter esse avaliativo também. Eu, na minha carteira, por exemplo, eu sou um cara que gosta de altcoin e eu faço análise de altcoins aqui dentro da Blocktrends. Mas o meu portfólio eu tenho maior parte em Bitcoin. Bitcoin para mim é o ativo master do mercado. Depois nós temos Ethereum, nós temos Solana, nós temos umas composições, algumas narrativas que dá para nós surfarmos com este aumento de liquidez global. Mas para mim o Bitcoin é o ativo master do mercado. Também a censura. Ele não quer saber quem somos nós, qual é o nosso gênero, não é? Então, começa uma tensão, os perdedores do processo de globalização começam a se revoltar. Então, por exemplo, hoje a gente tem várias coisas, conflitos parando no ar, e uma coisa também, por exemplo, as CBDCs, não é? Você acha legal? Tipo, você tá lá, os caras bloqueiam o seu dinheiro. Bom, o que é o CBDC? CBDC é o Drex, tá? O Drex que vai ter aqui no Brasil. Cara, tá tendo uma guerra contra os CBDCs no mundo inteiro. Nos Estados Unidos falando o seguinte, não vamos criar o CBDC, vai ser uma guerra política. Inclusive é contra os CBDCs. Por quê? O CBDC é justamente o contrário do Bitcoin, só que ele vai utilizar a tecnologia do Bitcoin. Inclusive o Drex quer utilizar Ethereum, mas eles querem colocar os seus dados lá dentro da base. Então, se eles quiserem bloquear o seu capital através do Drex, eles conseguem. Então essa é a questão. É a liberdade. Nós não teremos mais uma moeda padrão. Nós teremos esses CBDCs
daqui para frente, daqui uns 5 anos, nós teremos o Drex. Olhem as notícias sobre o Drex aí. Ele já está rolando, eles estão criando o Drex vai rodar. Ele não quer saber quem somos nós, qual é o nosso gênero, não é? Quem... É, uma ação também não. Uma ação também não? Uma ação do Banco do Brasil não liga se eu sou qualquer um pode comprar, qualquer um. Então você tem que estudar, então, o que está acontecendo lá na África envolvendo o Bitcoin, não é? Em comunidades que estão totalmente... Ele cita que é a África, mas vamos citar aqui do lado. Cara, o que aconteceu com a moeda da Argentina, o que acontece com a moeda da Venezuela? O cara que está dentro da Venezuela e quer sair, tirar o seu capital, ele quer levar a sua casa, quer levar o que ele conseguiu. Ele quer pegar esse capital e falar o seguinte, ó, eu vou mover. Como é que ele vai mover? Ele vai levar bolívares no bolso? Ele vai levar em barras de ouro? Ele vai ter que utilizar o Bitcoin. Ou vai utilizar uma stablecoin. Ele também pode utilizar uma stablecoin pareada em dólar. Mas ele vai ter que trazer com uma Trezor, com uma carteira, com uma wallet de Bitcoin ou de criptomoedas. Então, esta é a tecnologia também. Fora do sistema financeiro tradicional, que não tem como proteger, né, o seu patrimônio, fazer as suas remessas, e graças ao Bitcoin que elas estão conseguindo isso. Então, passar para não ficar falando tanto. Acho que aí tem um ponto do Thiago sobre as... Foram tantos pontos, e eu acho que o que mais marcou aqui é Bitcoin, é liberdade. Para mim, existem várias liberdades no mundo, e uma delas é a liberdade financeira, e eu acho que o melhor caminho é os dividendos, é receber uma renda de ativos como esse que eu citei, ações ou fundos imobiliários. E... no caso das criptomoedas, e eu boto todas aí, não existe liberdade, porque você precisa que alguém pague um preço maior do que você comprou para ter essa renda, para pagar. Porque assim, a gente quer comer um sanduíche aqui embaixo, a contraparte ela quer um dinheiro, pode até que algum dia aceite criptomoedas, mas... Bom, vamos lá, a questão da aceitação de criptomoedas. Ó, o que eu faço para mim, tá? Que eu vou explicar para vocês. Eu recebo um valor, um capital, em reais. Recebo em reais. Então eu pego esses reais e falo o seguinte, eu vou pagar as minhas contas do mês que eu tenho. Com este processo, o que sobra deste capital, eu transformo em USDT, em dólar sintético. Boa parte desse USDT, eu transformo em Bitcoin e outras criptomoedas. Então, com qual moeda eu gasto primeiro? Eu gasto primeiro com o real, que ele tem um processo mais inflacionário, inclusive, que o dólar. Segundo, eu vou gastar com o dólar. E terceiro, eu vou gastar com o Bitcoin. Ah, mas Vinícius, e a usabilidade? Cara, nós temos diversas cidades que já está rodando qualquer experimento com Bitcoin. Você consegue, inclusive, alugar apartamentos aí agora com Bitcoin. Na cidade de Rolante, aqui no Rio Grande do Sul, eu sou do Rio Grande do Sul, cara, você consegue fazer pagamento de tudo com Bitcoin. Então você vai lá com a sua carteira da Lightning, faz os pagamentos. Você consegue comprar cerveja com Bitcoin, você consegue comprar qualquer item com Bitcoin, inclusive hospedagem. Hospedagem em Rolante está muito forte com essa questão do pagamento de Bitcoin. Claro que são pessoas que são mais voltadas para a comunidade nesse primeiro momento, que estão fazendo testes, falando, vamos ver se dá para validar. Sim, está rodando. E roda muito na cidade de Rolante. Rolante é uma das maiores cidades hoje a adotar o Bitcoin. Este processo vai acontecer cada vez mais. Já está sendo criadas cidades, El Salvador é um país que está muito propenso ao Bitcoin. A adoção ela vai ser de forma lenta, na medida que o grande público está olhando, mas como o Rittemani já diz, a adoção do Bitcoin é mais rápida do que a adoção da internet. E vai continuar neste movimento cada vez mais, porque a percepção da população está mudando. Eles estão entendendo que o aumento da base monetária está gerando inflação, que o IPCA não é inflação, que cada vez tem mais impostos dentro do país. E qual é a fuga para isso? Para mim, é o Bitcoin. Se a moeda que você tem, o valor dela necessita que alguém pague mais caro, isso para mim não é liberdade. Liberdade é ter um fluxo de caixa vindo desses ativos. Para mim isso que é liberdade financeira. E não ficar na... Cara, mas aí de novo, é o fluxo de caixa de 10%, sendo que a base monetária é 15% a 20%. É uma mentira, é que nem o Tesouro Direto, é uma mentira que está sendo contada e vocês não estão percebendo. Mas quando você vai ver... E aí tem o seguinte, tem a questão do imposto sobre ações, que já está sendo discutido também. Tá, agora tem mais imposto sobre dividendos, vão criar imposto sobre o juros sobre capital próprio, que já tem, vão aumentar o imposto sobre juros de capital próprio e cada vez vai ter mais aumento desses impostos. Então é o Brasil criando novos impostos novamente.
Tem algum assunto aqui? Não, acho que a questão que você perguntou pra ele da volatilidade... Esse é um ponto bem interessante, assim, porque acho que vai ser um consenso nessa mesa que você deveria analisar um investimento por risco, retorno, liquidez. Certo? Correto. Certo, acho que... E o que eu acho bastante interessante é que eu acredito que a maior parte dos investidores, tudo mais constante, deveriam preferir um ativo menos volátil. Certo? Depende da composição do seu portfólio. Tudo mais constante, tudo mais constante, vai ter um retorno de 50% ao ano. Você prefere com volatilidade ou sem volatilidade? O que é sem volatilidade? O que é sem volatilidade? O Tesouro Direto tem volatilidade, os fundos imobiliários têm volatilidade, as ações têm volatilidade, e não é pouca volatilidade. Eu estava comprado em ações no momento da Covid. Foi um caos sem tamanho. Circuit Breaker, Tendel... foi volatilidade extrema, e mesmo em fundos imobiliários, que a galera fala, é menos volátil. Tem tem volume. É volume de negociação, galera. É mercado de renda variável. O cara quer o quê? Volatilidade zero? Não faz sentido. Volatilidade. Como eu disse, depende da composição do Bom, eu portfólio. prefiro sem volatilidade. Você, Salomão, se eu te der 50% ao ano de retorno, Mas sem volatilidade vai na poupança. Não quer volatilidade, não, tu vai na poupança. O que tu tá investindo, meu amigo? O que tu tá falando pros teus clientes? você prefere sem volatilidade ou com Depende volatilidade? dos aportes que o Thiago pode fazer ali, né, Thiago? Eu vou deixar com vocês a discussão aí, não vou ficar em cima do muro Mas aqui. eu vou imaginar a sua resposta. Todo mundo prefere tudo mais constante, menos volatilidade. Menos volatilidade porque a volatilidade ela é associada ao risco, né? E eu fico intrigado porque eu acredito que a maior parte dos investidores preferem tudo mais constante que tenha menos volatilidade. Bom, eu gosto da volatilidade do Bitcoin, tá? E inclusive para fazer análise de on-chain, tu consegue ver ali o que tá acontecendo e tu consegue ter melhores momentos de compra. Inclusive a galera do Pro aqui da Blocktrends tem esses anúncios antes, então ele sabe se o short-term holder tá vendendo, se o investidor de longo prazo está comprando, o que estão fazendo as baleias do Bitcoin, qual o movimento do ciclo nós estamos, como está a questão da emissão de papel moeda. Então todos estes pontos tem dentro aqui da Blocktrends Pro, onde vocês conseguem aprender este movimento. Análises diárias, minhas e do Cauê, tem mais de uma análise diária dentro de um grupo do WhatsApp, onde vocês recebem, de manhã cedo já recebe análise do que está acontecendo no dia, ao longo da tarde vocês recebem ali análises minhas, inclusive sobre altcoins, falando o que está acontecendo dentro da rede, análises on-chain, onde eu consigo mapear ali a questão da rede, onde o Cauê mapeia o que está acontecendo dentro do Bitcoin. Eu adoraria ganhar 20% ao ano em dólar sem volatilidade. Infelizmente, essa classe de ativos não existe. Teve um senhorzinho que conseguiu fazer 20% ao ano em dólar, que foi o Warren Buffett, mas tem ano que fez 30%, tem ano que ele até fica negativo. Não existe segurança na hora que você busca um retorno muito acima da média. Então, acho que todo mundo deveria preferir investimentos com menos volatilidade. E o que eu acho curioso, e eu fico intrigado, é, será que essa redução da volatilidade do Bitcoin, que de fato está acontecendo, ela é vista pela maior parte dos compradores e de investidores como algo positivo, ou os investidores veem a volatilidade como um atributo, que seria, acho que a primeira classe da humanidade que o investidor médio gosta de volatilidade. Se o Bitcoin de fato se tornar algo muito seguro, algo daquele que nem o CDI, assim, pouco volátil, será que este atributo vai satisfazer? E aí a questão da volatilidade é o seguinte, é o Bitcoin que está volátil ou é a impressão de dinheiro, os juros, as crises econômicas que estão voláteis? É isso que eu quero que vocês pensem também. É o Bitcoin que está volátil ou são as moedas fiduciárias que estão voláteis? Porque o que aconteceu com o Iene recentemente dentro do Japão? O que aconteceu com o Real neste ano? Será que é o Bitcoin que está volátil ou são as moedas fiduciárias que são muito voláteis? Neste quesito de volatilidade, o Bitcoin é um ativo que vai volatilizar. Vai ter quedas aí, inclusive de 20% em um dia. Se você souber comprar mensalmente, fazer o seu aporte mensal, o seu DCA, você vai ganhar dinheiro com o Bitcoin. Você vai continuar acumulando Bitcoin cada vez mais. E este mercado é um mercado novo. Mercado que está acontecendo, mercado que já vem em grande expansão, grande crescimento, vai continuar crescendo. Não sei se você acompanha as mineradoras de Bitcoin. Não. Vale a pena acompanhar mineradoras de Bitcoin. Hoje elas estão com market cap mais ou menos de uns 26 bilhões de dólares, tá bem assim, mas assim, elas estão... Ele falou com não com raiva já nesse aqui, né? Falou assim, pá, que mineradora de Bitcoin, não sei nem o que é Bitcoin, vou saber que mineradora de Bitcoin, ele não quer saber nada. E o Thiago Reis, por ter muito equity, é o que ele fala aqui, ele vai ter no portfólio, querendo ou não, de forma indireta.
Porque tem a BlackRock, por exemplo, se ele tem no portfólio a BlackRock. Então, ele vai ter cada vez mais Bitcoin através dessas empresas que ele tem equity. Mais superchats aqui. O Rafael Meira só comentou que, respondendo ao Thiago, tem ferramentas de chat de canais que usam para pagamento de superchat usando a LN sem intermediário, operadora de cartão e plataforma. É bacana, mas eu chutaria que 100% dos usuários eles pagaram em fiat money. Agora, o Avelino Morgante que mandou... E é de novo, que eu tô dizendo. Qual que é o processo de pagamento? Eu pago com a moeda inflacionária. Hoje, o meu Bitcoin é escasso. Eu não vou pagar com Bitcoin um pagamento para fazer um superchat para a live do Thiago Reis. Esquece, meu amigo, eu vou pagar em real, não vou pagar em dólar, vou pagar em real, que é a moeda mais inflacionária. E o meu Bitcoin eu mantenho guardadinho ali, reserva de valor. Várias perguntas, e essa aqui ele até Ele é um grande entusiasta dos metais preciosos, ouro e prata. Ele é um cara muito bacana. Ele mandou aqui, ó, pergunta como o Bitcoin vai ser menos volátil se não tem uma demanda não monetária confiável. Qual a necessidade humana que o Bitcoin atende? Ele já traz a resposta. Nenhuma. Quer comentar aí, Richard, Thiago? Já comentou sobre isso. Eu até gostaria, porque assim, eu realmente não sei a necessidade humana aqui hoje. Tipo, eu vim da Suno pra cá, até perguntei pro taxista, cara, posso pagar em Bitcoin? Ele não sabia o que tava falando. O cara perguntou pro taxista. Cara, o que adoção é essa que o Thiago tá... Que pesquisa é essa que o Thiago tá fazendo, cara? O Thiago é só ele pesquisar os dados que a Anbima tá liberando, que todos os órgãos reguladores estão liberando sobre o mercado de criptomoedas. Ele não está lendo o que está acontecendo no mercado de criptomoedas. Esta é que é a verdade. Ele tá falando, o taxista não vai receber em Bitcoin. Claro, muitas pessoas não entendem o Bitcoin ainda hoje. E esta é a questão. Essas pessoas vão ser educadas. Nós aqui na Block Trends a gente faz um trabalho sério de educação. Essas pessoas vão cada vez aprender mais sobre o Bitcoin, entender como funciona o Bitcoin, entender como funciona a rede, como funciona a mineração. Isso tem tudo explicado aqui dentro da Block Trends. A pessoa vai pesquisar na internet, vai ver vídeo no YouTube, tem diversos youtubers aí falando sobre Bitcoin. Tem o canal aqui da Block Trends falando sobre Bitcoin e explicando ponto por ponto o que vocês deveriam entender. E cada vez essas pessoas vão se aproximar, porque cada vez elas vão ver o poder de compra sendo diluído, o imposto sendo aumentado, e essas pessoas vão perceber, opa, talvez seja a hora de eu ter Bitcoin, talvez faça sentido eu ter uma exposição mínima a Bitcoin. Eu quero entender, assim, sério mesmo, o uso do dia a dia, porque legal ter os early adopters aí, uma turma bem engajada e aguerrida e tal, mas pessoal, vocês vão ter que ganhar os outros 99% da população mundial, não vai ser xingando os outros 99%, vocês vão ter que trazer soluções práticas pro dia a dia dessas pessoas. Mas você tá mal informado, porque a taxa... Cara, o Bitcoin está tendo usabilidade, as blockchains estão tendo usabilidade, e muitas vezes para o sentido ruim, como é o caso do CBDC, mas nós estamos vendo um setor de RWA crescendo, nós estamos vendo um setor de DePIN crescendo, nós estamos vendo a Web 3.0 crescendo. E isso aqui que o Thiago tá falando é suposição, cara, vai em Rolante lá, vai em Rolante aqui no Rio Grande do Sul, Campos do Jordão, em São Paulo, próximo de São Paulo, muitas pessoas utilizando o Bitcoin, utilizando criptomoedas para meios de pagamento. Inclusive em táxi, Uber, consegue fazer esses pagamentos. Esta questão é o seguinte, cada vez vai ter mais adoção. O Bitcoin está sendo adotado mais rápido do que a internet foi adotada. E caras como o Thiago Reis falavam as mesmas coisas ao longo da internet. Ao longo que a internet foi expandindo, caras como Larry Fink que hoje fala bem do Bitcoin, falou mal há pouco tempo atrás. Estava falando mal do Bitcoin, agora está falando bem. Ele vai mudar de opinião. Pode ser que o Thiago Reis mude de opinião ao longo do tempo, mas todo mundo tá falando com ele e ele não tá querendo entender. A adoção do Bitcoin, ela vem acelerando, já sei que equivale à internet de 1999. Eu e o taxista, aqui embaixo estamos muito desinformados. Então, o brasileiro... É assim que você faz o recorte, então, das suas análises? Você pega a sua opinião de uma outra pessoa? Eu faço pesquisa de campo, eu faço pesquisa de campo. Com uma pessoa? Não é com uma. A gente pode fazer aqui, eu e você aqui embaixo, perguntar aqui para vários estabelecimentos. Você acha importante preservar o poder de compra? Você acha importante ter uma moeda que não pode ser inflacionada? Vamos lá, acho que a gente tá misturando os assuntos. Não, uma coisa é o é que você tá falando de classe ativa de ações e eu tô falando de Bitcoin. Uma coisa são os problemas que existem no mundo e outra coisa são as soluções propostas. As soluções propostas não estão resolvendo o problema do taxista aqui embaixo. Mas aí que tá. É a solução que está proposta, o Bitcoin tenta solucionar ela. Nós estamos falando de Bitcoin. Tem pessoas que não vão entender este mecanismo, vão entender mais tarde. E aí a questão que nós falamos, cada um compra o Bitcoin ao preço que merece.
Você tem que entender que nós estamos em um processo no início do Bitcoin e das criptomoedas. Então, o que o Thiago Reis faz de pesquisa de campo não faz sentido nenhum. Ele tá sendo dizimado, perdendo o poder de compra. Mas se você apresentasse o Bitcoin pra ele... E você pode ir lá e falar assim... Exatamente. Se apresentasse o Bitcoin para ele poderia se proteger. Ele poderia aumentar o poder de compra no longo prazo. Então ele vai comprando o Bitcoin, vai se defendendo desta política expansionista de mercado, onde ela vai expandindo sempre a base monetária, onde tem o efeito cantilionário, que é o efeito do seguinte: as pessoas que estão próximas do processo de impressão de papel moeda, elas vão cada vez ficando mais ricas, enquanto as pessoas que estão mais longe deste processo de impressão de papel moeda, elas vão ficando cada vez mais pobres. Este é o efeito cantillon, o efeito que gera cantilionários. Da Faria Lima, não, é pesquisa de mercado. Você vai em vários estabelecimentos aqui em São Paulo. Os países africanos, por exemplo, a África tem um problema sério. Tem vários problemas porque ela tem uma questão que é um resquício de moedas da era colonial, que ainda tem o controle de emissão da França, e que o Bitcoin tem servido como uma válvula de escape para essas regiões. Tem histórias, assim, incríveis. Pessoas que estão fora do sistema financeiro tradicional e que estão podendo, né, fazer suas remessas, fazer o seu meio de troca. Talvez para esses países que são, mina terrestre, realmente tá com pensamento. Tá, então vamos para outro. Por exemplo, Reino Unido é um país... É um país sólido, um país que dá então, como é que você explica que durante a crise agora recente dos fundos de pensão você teve uma corrida ao Bitcoin? Bom, eles podem comprar o que eles quiserem com o dinheiro deles, assim, é uma decisão deles. Vamos ver se vai ser uma decisão boa ao longo do tempo. Vários fundos na crise de 2008 venderam ações pro Warren Buffett. Quais são as fontes primárias que você olha para ver a taxa de adoção do Bitcoin? E outra coisa, você falou, eles compraram, mas alguém vendeu. Então, tipo, um tomou uma decisão certa, outro tomou uma decisão errada. E o cara que vendeu? Quem que é a pessoa que vendeu? Você não sabe que o Bitcoin, por enquanto, até 2140, eles vão sendo gerados também? Não, tudo bem, vai sendo gerado que nem outras moedas aí, mas o fato é que qual outra moeda que do Bitcoin? Eu gostaria de conhecer. Quando existe uma transação, você falou, eles entraram comprando, eles compraram de alguém, certo? Ou não? Sim. Ou seja, alguém estava vendendo. Não sei se você, mas alguém estava vendendo. Certo? Ele tá me olhando com uma cara como se eu fosse Satoshi Nakamoto agora. Não, alguém tá vendendo. Ele falou, tá vendendo, né? Alguém tá vendendo. E beleza, alguém vai fazer um bom negócio com qualquer transação. Eu queria conhecer as fontes primárias que você usa pra ver a taxa de adoção do Bitcoin, só isso. Não, eu converso aqui embaixo pra ver se tem algum... Cara, é isso aqui, ó. Cara, o que o Rittenbank tá falando é o seguinte: tem que ter dados. Cara, tu não ter dados... Traz os dados on-chain, traz métricas on-chain, fala o que uma análise, tu tem uma casa de análise. Por que os caras não estão analisando o que está acontecendo na rede do Bitcoin? Entendeu? O cara tá falando o seguinte, tá falando, vamos aqui embaixo, ó. Vamos aqui embaixo ver o que estão falando. E se tu chegar e falar o seguinte, cara, o que tu acha das ações do Banco do Brasil? Tu sair aqui na rua, na padaria, o cara fala, que ações do Banco do Brasil, meu irmão? Sai fora com a ação do Banco do Brasil, não faz nem sentido o que tu tá falando. Deixa eu tocar minha padaria. Entendeu? Então esse pensamento do Thiago é um pensamento simplório, sem dados, sem estrutura. Ele não traz base para discussão. Eles não gostam de mim. Eu adoro as contas de... Eu tô procurando os que gostam. Especificamente uma chamada Quem é Satoshi? Já seguiu essa daí? Acho que eu já vi apareceu no... Uma chance remota, ele não considera, né? Que possa haver uma chance remota do Bitcoin realmente prosperar ao longo do tempo, nem que seja numa chance de 0,1. Nesse caso, não valeria a pena ter pelo menos essa porcentagem no portfólio, mesmo que ele possa mudar de ideia em relação ao Bitcoin, assim como o próprio Warren Buffett não investiu em empresas de tecnologia no início dos anos 2000. Larry Fink já foi crítico do Bitcoin e hoje é defensor. Eu volto para aquele raciocínio inicial, e eu acho que a síntese dessa aposta, ela é justamente baseada na história da humanidade. Né? Assim, os grandes vencedores do mundo dos investimentos foram aqueles que investiram em ações ou imóveis. É essa a história, e não quem investiu em moedas. Né? Esse resultado, ainda parcial, não chega a me surpreender. Então eu continuo investindo nisso. Cara, o Thiago, ele não vai mudar o pensamento dele, pode ser que ele mude com o tempo, mas é o entendimento de Bitcoin. Eu quis passar um entendimento que eu tenho de Bitcoin, o Richard passou um entendimento interessante aqui dentro do Market Makers. Então, galera, aprendam sobre Bitcoin hoje, porque aprendendo sobre Bitcoin, vocês vão conseguir se proteger da inflação. Dentro do Block Trends Pro, a gente faz do básico ao avançado sobre Bitcoin para vocês entenderem tudo que está acontecendo, mas vocês podem pesquisar diversos vídeos, inclusive o white paper, livro. Tem o Fernando Urich explicando, tem os nossos vídeos aqui semanais dentro do Block Trends, tem diversos influencers de Bitcoin e de criptomoedas. Se você aprender sobre Bitcoin o quanto antes, e eu quero passar a questão de educação, galera, se eduquem sobre o Bitcoin, porque o Bitcoin é o futuro. O Bitcoin vai continuar existindo nos próximos 10 anos. E se você não aprender hoje,
você vai ter que aprender no futuro. E cada um compra o Bitcoin ao preço que merece. Se vocês gostaram desse vídeo, deixe seu like. Se quer ver mais vídeos no canal, se inscreva. É isso aí, falou e abraço.